Olá você, filho, filha de pais idosos. Olá você, membra da comunidade Bengalas. E olá você que não é membro da comunidade Bengalas, mas nos acompanha por aqui. Estou trazendo mais um episódio do podcast Bengalas, com mais um tema que foi pedido por nossa comunidade, que é o direito patrimonial e sucessório. E trago para vocês hoje a advogada Indira Domingues, que eu vou passar a palavra para ela se apresentar, mas eu gosto sempre de fazer uma apresentação afetiva e Indira apoia a minha família e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Indira, obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, Marta, eu que agradeço pelo convite. Se apresente aí com o seu currículo, mas também contando a gente como é que você foi parar nessa área, né? Curioso, né? Se eu for falar como eu fui parar nessa área, eu vou até enredar lá pelo aspecto místico da coisa. Mas é curioso. Eu gosto, viu? O pessoal gosta. Então, excelente. Na verdade, eu sou advogada, né? E por muitos anos eu atuei em diferentes áreas do direito, tanto no direito empresarial, como no direito tributário e no imobiliário. E a vida, de forma muito curiosa, foi sempre me conduzindo para esse espaço onde eu estava atendendo famílias nesse momento da vida, né? Quando os pais já estão em uma idade avançada e começa a pensar, quando eu não estiver aqui, o que é que vai ser do meu patrimônio, o que é que vai ser da minha empresa? E aí eu fui percebendo que todo aquele arcabouço que eu fui formando de direito empresarial, de direito imobiliário, de direito tributário, serviu a esse propósito. Porque quando você trabalha com sucessão patrimonial, é algo que exige diferentes áreas do direito como conhecimento. Uhum. E, curiosamente, a vida foi me encaixando e eu fui percebendo, bom, aí é um espaço de atuação. E quando eu resolvi, então, empreender e fundar a minha própria empresa, naturalmente eu fui para essa área. E hoje é legado, consultoria? Isso, legado, governança e sucessão. Hoje legado, governança e sucessão. Isso, perfeito. A gente atua exatamente nessa área, na área de organização patrimonial, de estruturação, tanto do patrimônio como da empresa, para atravessar a sucessão familiar. Uhum. Então, já vá me contando, Indira, logo, assim, por que falar disso é tão tabu, né? É tão delicado, as pessoas ficam, como diz no popular, cheia de dedos para falar de sucessão, de patrimônio. É muito também da nossa relação humana, né? Porque, assim, quando a gente fala de sucessão, necessariamente a gente está falando de morte e ninguém quer morrer. E, necessariamente, também a gente está falando aí da perda de poder pelos pais, né? Uhum. Então, os pais que estruturam toda a sua vida, onde eles são donos de si, donos do seu patrimônio, eles veem que quando, a partir de uma determinada idade, que é o ciclo natural da vida, né? A gente volta a ser criança. Então, se antes a gente estava nesse papel de cuidar, a gente passa para o papel de ser cuidado. Uhum. E no momento que a gente passa para esse papel de ser cuidado, a gente perde o poder. Tanto o poder das nossas decisões, como o poder de decidir o que fazer com o nosso patrimônio. E isso, querendo ou não, é algo que afeta muitas pessoas. Então, é muito importante pensar também nesse momento, porque inevitavelmente ele vai chegar. Então, assim, vai chegar o momento em que os pais eles vão estar idosos e eles não vão mais conseguir responder por si. E vai chegar também o momento em que eles não vão estar mais aqui. E o patrimônio que, eventualmente, eles tenham deixado vai ter que ser dividido entre a família. Sim. E é interessante, acho que tem um outro aspecto aí, somando com o que você trouxe, que a gente fica meio constrangido de falar de patrimônio, né? Parece que quando a gente está falando, se isso parte... o idoso não quer que parta dele porque não quer falar de morte. E se o filho fala, fica parecendo que tem algum interesse. Pode até ter, né? Mas, assim, que... Sim. Está desejando que o outro venha a falecer. Então, a gente também fica... Quando os irmãos falam disso, irmãos é um tema sempre recorrente na comunidade Bengalas. Parece que um está com interesse e, às vezes, a gente só está querendo organizar as coisas, né? Você percebe isso também? Com certeza. Normalmente, o filho que termina trazendo essa discussão para a mesa é exatamente aquele filho que sabe que todo o trabalho vai sobrar para ele.
Porque você sempre tem um filho que está mais próximo dos pais, que responde mais pelo cuidado deles, que cuida mais dos assuntos dele, e toda a família termina se apoiando nessa pessoa. Então, essa pessoa, inevitavelmente, termina ficando o quê? Sobrecarregada. E qual é o risco de não cuidar disso? O risco de não cuidar disso, assim, tem um risco emocional, porque o desgaste é imenso. Infelizmente, quando a gente fala de divisão patrimonial, que você coloca patrimônio e dinheiro na mesa, isso aflora o melhor e o pior das pessoas. Sim. Então, é muito comum a disputa pelo patrimônio. E essa disputa pelo patrimônio, ela só vem a prejudicar a todos. Porque eu sempre, assim, mesmo sendo advogada, eu sempre falo para os meus clientes, em briga de família, só uma pessoa ganha dinheiro, o advogado. Os demais todos perdem, porque é a realidade. Então, assim, você tem um desgaste emocional por conta disso, dos conflitos, da família brigando e se digladiando entre si por conta do patrimônio. E você tem também um aspecto financeiro, né? Porque esse patrimônio vai se perder. Sim, imagine, fora as custas todas, né? De advogado, de várias coisas que a gente paga, porque qualquer movimentação, né? Vem um DAM, um DAF, um ITV. Com certeza. Vem alguma coisa para a gente pagar. E eu, particularmente, sou bem traumatizada, porque duas grandes amigas minhas de adolescência, eu acompanhei inventário dos pais e foram coisas assim de mais de 20 anos. Sim. E cada vez assim, é de uma complexidade, né? Eu acho que isso que às vezes as pessoas não têm muita noção de uma complexidade, porque não é só... É o dinheiro, como você falou, porque tem os trâmites, é o tempo, porque cada vez que você precisa ir para uma audiência, falar com o advogado, você está largando o seu trabalho, sua família constituída, e tem esse desgaste emocional. Então, foi muito sofrido para essas amigas minhas e algo que me traumatizou por tabela, né? E imagina a complexidade também quando são famílias constituídas, aquela história dos meus, os seus e os nossos. Sim, com certeza. Ainda tem isso, né? Ainda tem Indira? isso. E, normalmente, as famílias, elas se constituem de diferentes formas, né? Às vezes, você tem apenas um núcleo familiar, então, mesmo pai e mãe e filhos comuns. Às vezes, você tem diferentes núcleos familiares, então, filhos de um casamento, filhos de outro casamento. E nem sempre o nível de afeto é o mesmo, porque são pessoas que crescem separados, e nem sempre também são pessoas que se dão bem, porque existem os conflitos aí estabelecidos. E no momento que você traz o patrimônio para a mesa, ele vai aflorar todos os conflitos que já estavam ali, ou expressos ou incubados. Você fala da advocacia aflorar os conflitos, e eu falo na psicologia abrir as feridas, abrem todas as feridas. Termina sendo a mesma coisa, né? A expressão da mesma coisa. Porque, assim, tem um protocolo burocrático que vai ter que ser seguido, inevitavelmente. Então, assim, quando qualquer pessoa falece, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que passar por um processo de inventário. Esse processo de inventário nada mais é do que um processo que ele pode tanto correr na justiça, então ele vai ser judicial e vai correr frente a uma vara de sucessões, ou ele pode ser extrajudicial. E aí você faz o inventário no tabelionato de notas, que é mais rápido, é mais simples, mas também é extremamente burocrático do que você ir para o judiciário. Porque o judiciário, infelizmente, a gente tem um judiciário que está assoberbado. Então, você pode esperar aí, como o caso de seu amigo, um inventário que dura por 20 anos, se as partes não se entenderem. Então, efetivamente... Escolher o judiciário ou tabelionato depende de você já ter um acordo ou não, é isso? Depende de você já ter um acordo ou não. Então, para você fazer um inventário extrajudicial, necessariamente todos os pares precisam estar de acordo. Certo. E a lei ainda coloca que você não pode ter testamento, nem testamento deixado e nem filhos menores. Mas como a gente tem um avanço cada vez maior para a desjudicialização de todos os procedimentos, hoje você já tem diretivas aí que
permitem o processamento do inventário extrajudicial, mesmo em caso de testamento e mesmo em caso de filhos menores. Mas aí você tem que obedecer um protocolo extra. Basicamente, então, você tem que enfrentar esses dois polos. Ou você vai para o inventário extrajudicial, que é célere, que é mais célere, é mais rápido, mas também é extremamente burocrático, ou você vai para um judiciário que, enfim, vai tomar aí muito tempo. E quando você tem esse cenário de conflito já estabelecido, você não tem outra opção a não ser ir para o judiciário. Então, nesse momento do inventário, é o momento onde você apura todos os bens que aquela pessoa que faleceu deixou e também todas as dívidas. Então, se eventualmente ela deixou débitos, o patrimônio que ela deixou tem que responder por esses débitos. E qual é a grande questão que eu percebo que é o grande impasse na maioria das famílias? As pessoas, quando elas deixam patrimônio após a sua morte, normalmente eles deixam patrimônio imobilizado, eles deixam imóveis. Eles não deixam disponibilidade financeira, não deixam dinheiro na conta. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o custo é muito alto e o patrimônio está todo preso ali, imobilizado. Então, na hora que tem que pagar esses DAGs, essas custas e tudo mais, o imposto, as pessoas não têm o dinheiro. Ou aí elas vão ter que tirar do dinheiro delas, ou elas vão ter que liquidar o patrimônio, vender o patrimônio para arcar com essas despesas. E o que efetivamente a gente tem é que o imposto ele vem de qualquer jeito. O limite de isenção é muito baixo. Então, hoje, se você tem aí um apartamento popular, praticamente, você já tem um imposto. Por quê? Porque o limite da isenção que o Estado coloca é só R$100 mil. Então, é muito baixo. Hoje, qualquer apartamento regular, assim, regular que eu falo mais simples, já ultrapassa esse valor. Certeza. Então, efetivamente, a família vai ter que lidar com essa burocracia. E, normalmente, sobra exatamente para quem? Para o filho que já está à frente dos cuidados dos pais. E você traz isso, me chama a atenção, porque, às vezes, a gente pensa que essa questão só vai afetar quem é o rico, né? Que tem muitos bens e não é, né? Não é. Infelizmente, não é. É todo mundo. Então, se você tem sua casinha... Se você tem sua casinha... E, assim, por exemplo, às vezes, o que é muito comum, a pessoa trabalhadora vai deixar um saldo no fundo de FGTS, que muitas vezes não é nem significativo, vai lá 10, 20, 30 mil reais, mas para você conseguir sacar disso, você vai precisar de um alvará. Então, você tem que passar aí por todo o processo burocrático. E aí, quando a gente fala de fazer antes, né, de se prevenir, o que é que você dá de dica? Assim, vamos aí num passo a passo para orientar as pessoas da comunidade bengalas e considerando também essas diversas realidades. A gente tem tanto essa preocupação com o antes, né? Porque, assim, quando os pais eles chegam num determinado estágio, eles perdem, eu vou falar, a capacidade civil, que nada mais é do que o entendimento ali do dia a dia, de poder assinar. Por exemplo, às vezes, pessoas muito idosas, elas não chegam nem a ter Parkinson, mas, assim, já tem uma dificuldade motora. Então, se precisar assinar um documento, não consegue. Então, tem todo esse aspecto que é antes, efetivamente, até mesmo dessa pessoa falecer. Então, ela chega a um determinado momento que ela não consegue mais responder por seus assuntos. E só um parêntese, fora que ninguém está livre de ir antes da hora, né? Também, ninguém com certeza. Tá livre, mas vai lá, Então, assim, normalmente, o movimento que as famílias fazem, que eu percebo, você sempre vai ter um filho que vai ser aquele filho que está mais próximo dos pais e que responde mais pelos cuidados deles. Normalmente, esses filhos, alguns pais, eles têm a preocupação de já deixar, por exemplo, um documento, uma procuração, para que esse filho possa ir resolver essas questões burocráticas, ir no banco, assinar, resolver uma questão contratual e tudo mais. Então, assim, por procuração, ele consegue ir resolvendo esses pequenos assuntos do dia a dia.
Muitas vezes o pai não está nem capacitado, não está, digamos assim, sem entendimento. É apenas porque ele já está muito idoso, então ele já não quer mais estar enfrentando fila de banco e tendo que resolver essa burocracia do dia a dia. É muito comum. Minha mãe, por exemplo, está forte e mesmo assim, o que ela puder que eu resolva, ela coloca para eu resolver. Então, assim, é muito comum isso. Então, assim, as pessoas não querem mais ficar resolvendo essas coisas e preferem delegar para os seus filhos. Então, tem esse aspecto. Um outro aspecto é quando os pais chegam em um determinado ponto em que, efetivamente, aí eles perdem essa capacidade. E aí você tem que o único caminho jurídico possível é você interditar esse pai. Então, você vai até a justiça e fala, ó, juiz, ele está em uma idade avançada, ele não consegue mais assinar documento, ele não consegue mais ter um entendimento para resolver os assuntos dele. Por favor, me estabeleça como uma pessoa oficial que vai cuidar dos assuntos dele. Uhum. E aí, o juiz denomina essa pessoa que a gente chama de curador. E aí se tiver mais de um filho e for só um lá, os outros têm que dar o de acordo? Bom, normalmente o que acontece? Você vai entrar com um processo e o juiz vai fazer toda uma investigação, uma série de entrevistas, a pessoa vai passar, por exemplo, por um psicólogo, você tem que juntar um atestado de capacidade. Então, normalmente, o que vai acontecer é o juiz vai investigar ali e ver que aquele filho está o mais habilitado. Se, por exemplo, um filho entra com esse processo de interdição e os outros não concordam, eles podem intervir nesse processo e chegar até o juiz e falar, olha, ele não é a pessoa mais indicada, a pessoa mais indicada sou eu. E aí o juiz vai estabelecer ali um entendimento para resolver essa questão. Uhum. Mas o que normalmente acontece, via de regra, é que o filho que já está mais nesse cuidado é que quem se dispõe a ter esse trabalho de entrar com um processo de interdição. Sim. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a gente tem o processo ordinário, mas a gente tem também os abusos e os desvios. Então, assim, o idoso, ele exatamente por ele não ter mais esse entendimento tão completo da vida como um todo, você pode ter filhos que vão se aproveitar. Então, vocês podem ter filhos que vão querer exercer algum tipo de violência patrimonial. Então, assim, forçar o pai a fazer uma doação do bem só para ele, ou forçar o pai a vender um bem para ele ficar com o dinheiro. Então, os demais irmãos têm que estar muito atentos a isso. Tanto que hoje, no direito, existe um crime, uma figura específica para isso, de violência patrimonial contra os idosos, exatamente para tentar coibir esses abusos. Entendi. Então, inicialmente, tem esses caminhos, né? E aí começa a se conversar e aí vai fazer o quê? É testamento? Porque nesse instante, a gente que é leigo se confunde, né? Nesse instante você falou, se for fazer extrajudicialmente não pode ter testamento. E na nossa cabeça do leigo, o testamento seria o caminho para deixar tudo organizado. Então, quais são os documentos, os instrumentos para isso? Então, isso é importante a gente discutir. O testamento, efetivamente, o que ele é? Ele é um documento onde a pessoa vai deixar em vida, dizendo, após a morte dela, como ela quer que o patrimônio seja dividido, ok? E aí tem alguns aspectos importantes de a gente sinalizar. Então, por exemplo, muitos pais resolvem ter essa preocupação de dividir o seu patrimônio em determinado momento da vida que eles já estão com uma idade muito avançada. Isso abre espaço, por exemplo, para eventualmente os outros herdeiros que foram prejudicados por esse testamento questionar a capacidade dele de entendimento para outorgar aquele documento. Entendi. Por isso que é importante, por exemplo, quando eu faço um testamento para meus clientes, eu sempre vou mais para o caminho de um testamento público, porque o testamento público é feito frente a um tabelião, e esse tabelião tem fé pública, então ele conheceu a pessoa, entrevistou a pessoa esteve na frente dele, então ele dá a fé pública. E, efetivamente, quando a pessoa já tem mais de 70 anos, a gente obrigatoriamente precisa apresentar um atestado de capacidade. Então, o tabelião, ele teve acesso a esse documento e ele faz constar esse documento no testamento. Isso dá mais força para que lá na frente, alguém que seja prejudicado não tente questionar esse documento. Então, assim, a minha recomendação é
é melhor os pais resolverem discutir esse assunto enquanto eles ainda estão em plena capacidade. Não deixar para discutir isso já muito próximo, um estado avançado da sua velhice ou muito próximo à morte, exatamente para evitar essas discussões. Então, o testamento vai ser esse documento onde ele vai deixar as instruções do que ele quer que seja feito com o seu patrimônio. E aí tem uma coisa curiosa que é importante que as pessoas saibam. A nossa legislação, ela é protetiva em relação aos herdeiros. Então, o que acontece? Na lei, a lei divide o patrimônio de todas as pessoas em duas partes. A gente tem o que a gente chama de parte disponível e a gente tem o que a gente chama de legítima. A parte disponível, que corresponde a 50% do seu patrimônio, e vai variar, por exemplo, se você for casado, a depender, o tamanho dessa parte disponível vai depender, uma vez você casado, o regime de casamento a que você se submete, essa parte disponível é o que você pode deixar para quem você quiser. Você pode beneficiar um herdeiro em específico, ou você pode até mesmo beneficiar alguém que não seja seu herdeiro. Já o que a lei chama de legítima é aqueles 50% do seu patrimônio que necessariamente, obrigatoriamente, você tem que deixar para os herdeiros que a lei elenca como necessários. E aí vai estar incluído o cônjuge, a depender do regime de casamento, vai estar incluído os filhos e os próprios pais. Porque, por exemplo, se uma pessoa falece e não deixa filhos, os pais necessariamente são os herdeiros. E aí vão concorrer com o cônjuge, caso ele tenha cônjuge. Então, o testamento, ele não pode infringir essa legítima. Então, muita gente acha que, o meu patrimônio, eu posso fazer dele o que eu quiser. Não necessariamente, você pode só 50%. Se você infringir essa legítima, o seu testamento em relação àquela parte em que ele infringiu a legítima, ele vai ser desconsiderado. Sim. Então, tem esses aspectos que as pessoas precisam observar. E que muitas vezes, uma coisa muito comum que a gente vê, por exemplo, os pais, você tem esse filho que responde mais pelo cuidado por esse filho. Então, os pais, por gratidão, querem beneficiar esse filho. Então, ou eles falam de boca, só de boca, de tipo assim, o patrimônio é seu. E aí, aquele filho que o pai falou que o patrimônio é só dele, no momento que o pai não está mais aqui, ele quer exercer esse direito, só que o pai não deixou nada escrito. Então, isso é um problema, porque gera conflitos. Então, E tem o oposto também, viu? Porque às vezes a gente escuta, tipo assim, eu que me acabo para cuidar... E fulaninho é o queridinho da mamãe, né? Também tem isso. Ainda tem isso. A gente vê de tudo aqui. Exato. Então, esse testamento, ele vai ser esse documento. E aí, o que acontece? O testamento, ele, em tese, obrigatoriamente, ele precisa ser executado, ele precisa ser... executado em seus termos do que foi deixado dentro de um processo de inventário. Mas hoje a gente já tem aí normativas que permitem que ele seja extrajudicial. Se extrajudicialmente, você também não pode mudar uma vírgula daquilo, você tem que cumprir ele fielmente. Então, para esse testamento ser executado dentro de um processo de inventário extrajudicial, você vai obedecer o documento fielmente e também você não pode ter esse cenário de conflitos. Então, nenhum dos filhos podem questionar aquele testamento. Se um questionar, aí você tem que ir para o judiciário. E quais são as outras possibilidades, né? Porque aí, já falando de quem tem um patrimônio maior, criar patrimoniais, criar holding... Já deixar isso organizado. Conte aí para o pessoal como é que isso funciona. Pronto, isso também é uma ferramenta muito interessante. Aí, necessariamente, a gente vai ter custos maiores, porque quando você faz essa estruturação de patrimônio em vida, você efetivamente constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, que vai ser ali a responsável por gerir esse patrimônio familiar. O que pode ser feito e o que as famílias, principalmente com maiores recursos, optam, é exatamente fazer essa estruturação em vida. Então, você vai pegar todo o patrimônio da família e trazer esse patrimônio para dentro de um guarda-chuva, que é uma pessoa jurídica, é uma empresa que vai gerir esse patrimônio. Então, por exemplo, a casa está no nome de Maria e João. A casa deixa de estar no nome de Maria e João
Então, Maria e João deixam de ser proprietários daquele imóvel e a pessoa jurídica patrimonial limitada que ela constituiu é que vai ser dona desse imóvel. Então, lá no cartório de imóveis, a propriedade desse imóvel específico vai sair da pessoa física e vai vir para a pessoa jurídica. Quando você traz todo esse patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica, aí você vai ter tantas ferramentas do direito de família que você vai ter que obedecer, como, por exemplo, o que eu trouxe há pouco, essa questão da parte disponível e da legítima. Você precisa obedecer. Mas você traz isso também para dentro de uma empresa, então você traz para dentro de uma disciplina do direito empresarial, que te oferece outras ferramentas que o patrimônio diretamente na pessoa física não te permitiria. Então, você vai trazer esse patrimônio para dentro dessa empresa, você vai colocar como sócio toda a família, e ali você vai dividir o patrimônio entre os sócios, que na verdade são entre os filhos, já respeitando todas essas questões. E aí esse patrimônio, efetivamente, ele deixa de ser de propriedade dos pais e passa a ser de propriedade dos filhos. E aí a gente, para a proteção dos pais, a gente coloca o quê? A figura do usufruto. Então, enquanto esses pais forem vivos, eles efetivamente vão usufruir desse patrimônio. Mas esse patrimônio não é mais deles, já está de propriedade dos próprios filhos. Uhum. E aí, no momento que os pais não estão mais aqui, esse usufruto, ele é extinto em decorrência da morte, e esse patrimônio se consolida e fica de forma plena dos filhos. Então, o que a gente faz é esse movimento onde esse patrimônio, ele não precisa passar por inventário, porque ele já vai estar em vida na propriedade dos próprios filhos. Uhum. Só que aí a gente tem que cumprir, claro, as limitações da lei. Como a lei fala, a gente pode fazer isso em relação à parte disponível. Em relação à legítima, em tese, a gente não pode dividir ela em vida, porque ela precisa aí ser analisada dentro desse processo de inventário para o juiz fiscalizar se todas as regras foram efetivamente cumpridas. Certo. A gente falou aqui muito do patrimônio, que eu estou entendendo, carro, apartamento, casa. Quando fala de outras coisas do tipo, você falou até de um saldo de FGTS, ou de uma aplicação financeira, ou de uma participação em empresas, a lógica é a mesma? A lógica é a mesma. Porque todo esse patrimônio, ele entra nessa qualidade de bens, né? Porque os bens, eles podem ser imóveis, mas eles podem ser também móveis, né? Então, tudo isso, efetivamente, é um patrimônio que precisa ser dividido entre os filhos. E hoje a gente, em razão de todas essas tecnologias e tudo mais, a gente tem até algumas coisas mais complicadas, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma conta no YouTube que possa te gerar aí um recurso significativo de visualização desses vídeos. Então, hoje já se fala em herança digital. Foi o tema do TCC de minha filha, herança digital. Coisa Exato. que eu não sabia nem que existia, né? E aí a gente já está tendo, inclusive... Até bens digitais, diz que tem, digitais, né? Imagine hoje, por exemplo, com criptomoedas, você deixa um pendrive. Você vai chegar ali no seu testamento e deixar só um pendrive. Aparentemente vai ser só um pendrive. Quando você abrir o pendrive, é que você vai ver o patrimônio que foi deixado dentro desse pendrive. Então, assim, é até mesmo uma forma de você burlar essa limitação entre legítimo e parte disponível. Porque nesse pendrive aí pode estar em criptomoedas valores significativos. Você pode efetivamente deixar todo o seu patrimônio. Então, abre também esse espaço, digamos assim, desses desvios. E tanto que a lei já começou a se preparar para esse cenário, né? Hoje a gente já tem aí propostas de mudanças do Código Civil que vão incluir a herança digital no rol de bens. Uhum. E aí, no caso, a patrimonial, porque se forem empresas,
isso vai para patrimonial, tem a figura da holding também, né? Isso, a holding e a patrimonial são, na verdade, a mesma coisa. É porque a gente usa o termo holding tanto para holdings, que a gente fala de controle societário, quando você tem uma empresa cuja função delas é ser sócia de outras empresas, como a gente tem também a figura que a gente chama de holding patrimonial, holding imobiliária ou só patrimonial, que é uma empresa que a função dela é ser dona de patrimônios imóveis. E aí ser dono de casa, de fazenda, de casa de praia, e ali você coloca o patrimônio imobiliário. Mas, efetivamente, a função das duas é a mesma. Então, assim, quando você traz todo esse patrimônio para dentro dessa holding, o que você vai dispor aí na sucessão patrimonial não é o patrimônio em si que está dentro da holding, mas as cotas sociais dessa empresa. Então, por exemplo, você tem todo aquele rol de imóveis. Você coloca todos esses imóveis dentro da patrimonial. Então, os pais, pessoa física, deixam de ser proprietários daqueles imóveis. Quem vai ser o proprietário daqueles imóveis é a empresa patrimonial. E aí, na hora que o pai quer dividir esse patrimônio entre os filhos, ele não divide mais o patrimônio imobiliário diretamente. Ele divide as cotas sociais dessa patrimonial. E aí ele vai dizer, um filho vai ter 25, outro filho vai ter 25, outro 25, outro 25. E doação em vida também seria interessante, se ele quiser que fulano fique com o apartamento A e Beltrano com a casa de praia. Com certeza, a gente também pode ser feito esse movimento, porque assim, é interessante você trazer esse patrimônio para dentro de uma empresa patrimonial, quando esse patrimônio, em tese, assim, numericamente, você tem vários imóveis, e também quando esses imóveis, eles são fruto de renda, eles oferecem renda. Porque aí, quando você traz todo esse patrimônio para dentro dessa empresa patrimonial, você necessariamente vai tornar todos os irmãos sócios entre si. E nem sempre isso é possível, porque nem sempre você tem aí uma relação pessoal entre eles que permite a eles serem sócios. Quando você tem um patrimônio que não é, digamos assim, não são muitos bens. Você, por exemplo, tem só 1, 2 apartamentos. Então, você quer deixar um apartamento para um apartamento para o outro. Então, ao invés de você fazer esse movimento de tornar isso mais complexo e trazer para dentro de uma empresa, o que é que você faz? Você faz a doação direta. Então, você vai ali no tabelionato de notas, lavra uma escritura de doação e aquele imóvel em específico vai para um filho e aquele outro imóvel vai para o outro filho. Agora, ninguém faz isso porque não quer pagar o imposto de doação. Então, e uma pergunta mais, né? Em doação tem usufruto? Tem. A doação direta a gente também consegue constituir usufruto. Então, o pai ele vai doar o imóvel para o filho. Ele, nesse caso, doa a nua propriedade, que aí é uma propriedade destituída desses poderes de gozar o imóvel, e retém para si o usufruto. Então, enquanto ele for vivo, ele vai poder continuar morando naquele imóvel. Eventualmente, se aquele imóvel for alugado, o aluguel vem para ele, não vai para o filho. Então, ele continua ali gozando desse imóvel. Então, é perfeitamente possível a gente estabelecer o usufruto também dentro dessa doação direta. É muito comum, por exemplo, os pais, quando já tem esse patrimônio imobiliário maior, em vez de trazer essa complexidade de criar uma patrimonial, falar, não, tenho aqui 5 imóveis. 3 valem tanto, 2 valem tantos. Eu vou fazer o seguinte, esses 2 que valem mais vão para um filho, esses 3 que valem mais vão para outro filho. E aí ele termina fazendo de forma mais equitativa possível. Claro que quando você tem imóvel, não vai ficar exatamente o mesmo valor, entendeu? Mas ele tem esse espaço aí, onde ele pode deixar um pouquinho para um pouquinho mais para outro. Às vezes ele compensa em dinheiro, então aquele filho que ficou com um patrimônio menor, ele também dá um valor em dinheiro, e assim vai. Agora, tem a questão de pagamento de impostos para tudo isso, né? Tem. Assim, eu sempre falo que o fisco, ele é um sócio em qualquer operação. Então, assim, você vai ter que... Até mesmo porque, assim, se nós vivemos em sociedade, nós fazemos esse voto de contribuir para as despesas do Estado, para que ele se mantenha. Então, assim, a gente vai ter que pagar imposto. É uma realidade que ninguém vai conseguir fugir.
Sim. A grande questão é, se você fizer esse movimento de forma planejada e pensada, você paga menos. Não significa que você não vai pagar, você vai pagar menos. Então, hoje, efetivamente, o que a gente tem no estado da Bahia? O imposto de sucessão, ele pode chegar de 4% a 8%. A depender do patrimônio, patrimônios maiores pagam 8%, patrimônios menores pagam 4%. Mas, efetivamente, a tabela, ela é muito pequena. Então, no frigir dos ovos, chegar até 8% é muito fácil. Mas se você faz esse movimento de antecipar em vida a doação, esse imposto de 8% ele cai para 4%. E quando você tem esse movimento do patrimônio passar por inventário, você não se preocupa só com o imposto de 8%. Você tem que se preocupar porque você vai ter custas, e aí essas custas vão ser ou judiciais, se o inventário for judicial, ou extrajudicial, se for num tabelionato de notas. Você vai ter honorários advocatícios no inventário, e esses honorários advocatícios, em regra, se estabelece como é uma relação contratual, normalmente é um percentual do quinhão que o herdeiro vai ter direito. Então, assim, a própria tabela da OAB já sugere aí um percentual que é aplicado em cima do patrimônio. Então, você tem todos esses custos. Então, assim, você vai ter as custas, por exemplo, do cartório de imóveis, porque aquele patrimônio está no nome do pai. Quando o pai não estiver mais aqui, você tem que transferir o patrimônio para o nome dos filhos depois desse inventário. Para fazer essa transferência de propriedade, você vai ter custas no cartório de imóveis. Então, assim, o custo, efetivamente, não é só o imposto. Termina tendo esses agregados que terminam deixando a conta muito mais cara. E como eu falei, outras coisinhas mais. O desgaste de dar conta de tudo isso, né? E é impressionante, porque as pessoas não fazem essas contas. Quem está de olho na herança pensa assim, meu pai vai deixar um apartamento de 500 mil, só que se você não cuida, não vai ser 500 que vai vir para o seu bolso, né? Vai ser 450. E esse imóvel de 500 mil vai ter IPTU, que vai ser alto. Efetivamente vai estourar um cano e você vai ter que fazer a manutenção. Você vai ter uma taxa extra do condomínio. Às vezes, por exemplo, se é um imóvel de rua, se é um imóvel que não está dentro de um condomínio, você vai ter que ter uma licença. Enfim, quando é um imóvel comercial. Às vezes vai ter uma questão ambiental, que você talvez precise de licenciamento ambiental. Então, tem toda uma burocracia que pode vir junto. E essa conta vai ser cara. Pois é. Então, é porque as pessoas, às vezes, ficam de olho nessas coisas, não fazem essas contas. E também não raciocinam que o endividamento também é herdado, que foi alguma coisa que você falou en passant, eu queria que você explorasse um pouco mais, porque a gente vê na televisão histórias do tipo o pai pegar, o filho pegar o pai ou a mãe e fazer um empréstimo consignado, né, para pegar dinheiro para ele, achando que não vai pagar isso. Que não vai pagar isso, né? Não. Só que a dívida é herdada. A dívida também é herdada. Porque a conta que se faz é muito simples. O pai vai deixar ativos e passivos. O passivo que o pai deixou, todo o ativo, o pai e a mãe, todo o ativo que ele tenha deixado, ele ou ela tenha deixado, precisa responder por esse passivo. Depois que você liquida os ativos, liquida o passivo, o que sobrar vai para os herdeiros. Então, por exemplo, meu pai deixou muitas dívidas, minha mãe deixou muitas dívidas, deixou mais dívida do que patrimônio. Então, você não herda nada, porque você também não é obrigado a herdar saldo negativo. Tá. Aí, nesse caso, a conta zera. Mas o que acontece é isso, é porque, efetivamente, que é a dificuldade que eu trouxe lá no início. Esse patrimônio, muitas vezes, ele vai estar imobilizado. Então, ele não vai estar gerando caixa. E esse endividamento vai demandar caixa, porque vai ter uma prestação a ser paga, vai ter, enfim, né? Se for um empréstimo, prestação, se for um imposto, você tem que também disponibilizar o dinheiro. Então, sei lá, o seu pai ou sua mãe deixou um débito de imposto de renda. Você vai ter que pagar isso. Se tiver, por exemplo, um financiamento bancário, o banco entra como inventariante? O banco... Não é que ele entra como um inventariante. Assim, depende também da natureza. Porque, por exemplo, um exemplo muito comum.
meu pai tinha fazenda, ele pegava muito crédito rural. Normalmente, as cédulas de crédito rural já tem um seguro em caso de morte. Então, quando a pessoa morre, o débito é liquidado. Mas nem sempre é esse tipo de natureza. Muitas vezes são esses financiamentos automáticos que já estão aí, ou esse que tem uma garantia, já sai descontado no salário. Isso. Aí, nesses casos, o que vai acontecer? Ou o filho vai consignado, ter que... consignado. Ou o filho, no momento desse inventário, ele vai ter que liquidar aquele débito integralmente, ou ele pode assumir as prestações. E aí, no momento que ele assume as prestações, ele passa a responder por essas prestações no futuro. Também é muito comum. Que pode ser, muitas vezes, feito também com parcelamento de imposto, a depender do caso. Ou seja, de um jeito ou de outro, se não tiver seguro, herdou a dívida. Herdou a dívida. Mas aí, nesse caso, a gente não pode falar assim, herdou a dívida, porque ele também herdou o patrimônio. Então, em tese, o patrimônio que ele herdou é maior do que a dívida. Sim. Senão, ele não assumiria essa dívida. Tá, e se não tiver patrimônio, por exemplo, um pai idoso mora de aluguel e o filho foi lá e, através do pai, pegou um empréstimo bancário. Se o pai não deixou nada de patrimônio, nada, absolutamente nada de patrimônio, o filho não tem que responder por esse débito. Mas aí, se efetivamente ele não deixou nada de patrimônio. Se ele deixou um imóvel, aí ele responde por esse débito, porque o pai deixou ativo. A gente pode usar de má fé, né? Pode. Assim, infelizmente, a gente sempre tem espaços para abusos, né? E para desvios. Indira, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seja útil para a comunidade Bengalas? Então, deixa eu pensar aqui. Eu acho que é muito importante a gente trazer para os ouvintes, talvez desmistificar um pouco nessa questão. Assim, é muito mais interessante você trazer esse assunto, ainda que seja um tema sensível, você trazer esse assunto para a mesa e discutir entre seus irmãos, discutir com seus pais, do que deixar isso debaixo do pano. Porque, assim, efetivamente, às vezes, as feridas, né? Como você falou, as feridas abertas. As feridas abertas que não são enfrentadas, elas geram muito mais danos do que efetivamente aquelas que você enfrenta, né? O mertiolate dói. Não sei se você é do tempo do mertiolate. Eu sou do tempo que o mertiolate ardia. Mas... Que era uma ferramenta pedagógica. Inclusive. Não caia, porque se você cair, eu vou passar mertiolate. E a gente doía, mas era o que ajudava a desinfectar, né? E a cicatrizar. Então, é o tipo da coisa, assim, que vai doer, mas... Exato. E estamos todos aqui como seres humanos enfrentando as nossas dores, né? Sim. Muito melhor a gente enfrentar essas dores e crescer a partir delas do que, enfim, ficar administrando isso aí, doendo por um período maior do que necessariamente precisava doer. Mas, assim, é importante, sim, abordar essas questões. São temas sensíveis, são temas conflituosos, mas é melhor você abordar isso em vida e, efetivamente, ter até mesmo a oportunidade de cumprir a vontade do seu pai. Sim. Porque, assim, também tem um aspecto emocional muito profundo aí em você respeitar e honrar a vontade de seu pai. Quando eu falo seu pai, incluindo também, claro, sua mãe, dos seus pais, honrar a vontade deles mesmo quando eles não estiverem aqui, né? Isso, às vezes, o que a gente vê muito em famílias, os pais vão sempre querer proteger aquele filho que precisa mais dele, né? Sim. E termina que fica aí um dos irmãos responsável também por esse dever moral de cuidado com aquele irmão que precisa mais de ajuda. E aí tem questões muito profundas. Muito profundas. Tanto que, inclusive, eu estou caminhando na psicologia para a terapia sistêmica familiar por conta desse universo que apareceu aqui na minha frente através da comunidade Bengalas, dessas relações, né? Sim. E que impactam. Uma coisa que a gente não falou, a gente está falando das coisas maiores, né? Mas tem os bens afetivos que ainda... Né? Então, quem vai ficar com aquela... o conjunto de louça
Isso. Que foi da minha avó. E aí, Exato. quem vai ficar com aquela cadeira? Então, tem tudo isso. As fotos. Exato. E o testamento, aí indo mais para a parte técnica, é uma oportunidade não só de você dispor e dizer o que é que você queira que seja feito com os bens que têm muito valor econômico, mas também com esses bens que têm somente valor afetivo. Então, você pode, por exemplo, direcionar, o que eu quero que, quando eu não estiver aqui, o que eu quero que seja feito com minhas roupas? Eu quero que minhas roupas sejam doadas para tal abrigo em específico. Você pode dispor isso em testamento. Interessante. E você, como advogada, quando se depara com essas discussões, como é que vocês lidam com isso? Trabalhar com família é algo assim que ao mesmo tempo é muito bonito, mas também é muito desafiador, porque assim, eu sempre falo que a gente precisa ter aí uma sensibilidade para tocar na família do outro. Porque o que acontece? Você não lida somente com patrimônio, você lida com, muitas vezes, com sentimentos que são expressos através do patrimônio. Sim. Então, uma coisa muito comum que acontece comigo, às vezes eu tenho que ouvir, o pai chega e conta uma situação da família. Aí vem outro filho e conta o mesmo episódio, só que na versão dele. E aí chega outro filho e conta o mesmo episódio na versão deles. E às vezes um acha que o outro está certo ou errado, e no final das contas está todo mundo certo e todo mundo errado ao mesmo tempo. Porque os conflitos, eles nunca se estabelecem apenas por culpa de um. Todo mundo individualmente contribui em certa medida para aquele conflito seja estabelecido. Até porque tem aquele ditado familiar, né? Quando um não quer, dois não brigam. Sim. Que é exatamente isso. E uma coisa muito difícil para a gente fazer enquanto ser humano é exatamente conseguir identificar a nossa parcela de culpa na contribuição da formação daquele conflito. Então, você é meio psicóloga. Termina que, assim, claro que eu não tenho as ferramentas e a formação suficiente para isso, mas eu acho que você precisa ter esse olhar atento. Porque, querendo ou não, a família, o que a gente tem de mais importante na vida? É a nossa família. Então, assim, o que normalmente, como seres humanos, a gente estabelece como mais caro para a gente é o quê? A nossa família e o nosso trabalho, que dá nosso senso de propósito aí, de contribuição para a sociedade. Então, você tem que ter esse olhar atento e gentil e amoroso e empático para tocar na família das pessoas, porque também eu não posso agravar um problema que já está estabelecido. Sim. A minha função ali tem que ser resolver o problema, porque advogado ele é um resolvedor de problema e não alguém que vai agravar. E muitas vezes o que a gente efetivamente vê, principalmente nesses cenários de conflitos de família, é advogado botando fogo no parquinho. Nossa, porque fogo no parquinho é onde o advogado clássico de contencioso, ele atua dentro desse espaço de lide, né, desse espaço de conflito. Então, ele vai ali botar fogo no parquinho em vez de tentar apaziguar as coisas. Então, tem que sempre tentar ir também por esse outro caminho, porque eu sempre digo, o direito ele resolve até a página 5. Ele só resolve uma parte do conflito, não efetivamente todo. O conflito todo. Então, você precisa ter também todas essas ferramentas auxiliares, né, para tentar ser uma ferramenta que contribua para o mundo e não que destrua as relações e as vidas das pessoas. Sim, e às vezes não é nem exatamente um conflito, mas às vezes até perfil, né? Às vezes você tem assim, um casal cujo perfil é completamente uma pessoa mais metódica, organizada, o outro mais desorganizado, enfim. E também vão gerar conflitos, né? Sim. E que não são de ordem nem de objetivo, mas de ordem de forma, do jeito de conduzir. Sim, com certeza. Mas, assim, eu acho que uma parceria legal é com a terapia sistêmica familiar. Eu estou fazendo essa formação e eu vejo como é interessante ter um mediador, da mesma forma que o advogado media nos aspectos técnicos e jurídicos, ter um mediador dos aspectos emocionais, para trazer essa escuta cuidadosa, né, de cada um e ajudar que cada um... Eu brinquei que você é quase uma psicóloga, porque esse olhar atento que você traz, ele é muito especial, né?
de você ter essa escuta que ao mesmo tempo acolhe, mas que ajuda as pessoas também a se responsabilizarem, porque todo mundo em algum ponto é responsável, né? Sim. E o sistema é isso, o sistema é uma coisa que impacta na outra. Por isso que eu sou apaixonada. Se eu começar a falar aqui, vou mudar o foco do podcast e aí não vai dar certo. Indira, só uma última pergunta, assim, que para mim não ficou assim tão claro, com relação a esses outros bens, né? Sim. Por exemplo, quando você fala de uma aplicação financeira, uma conta bancária, e hoje o banco, na hora, o atestado de óbito parece que já é ligado com o sistema. Bloqueia o CPF e automaticamente o banco já bloqueia a conta. Já bloqueia a conta. E aí eu entendi que segue o mesmo padrão, né? Mas essa coisa que está mais no dia a dia e que na hora do luto... Tem um livro muito, muito interessante que eu li, que eu amei, chama Uma Casa que Não Pode Cair. É a história de uma pessoa, né, que teve os 2 pais adoecidos. Nem morreram tão velhos assim, mas adoeceram gravemente. A mãe dela se foi, depois o pai. E no livro que ela conta, ela traz todo um lado emocional, mas o bacana do livro é que ele também dá dicas práticas. Ela fala assim, eu estou contando a vocês coisa que ninguém me contou, porque na hora H que precisa pagar um sepultamento que é caríssimo, isso, né? Um caixão que é caríssimo, precisa pagar, às vezes... você fazer rescisão da equipe que trabalhava para esses pais. E o dinheiro está ali preso, né? Isso. E às vezes tem até o dinheiro. O pai tinha um dinheiro... Você vai esperar um inventário. Como é que isso funciona dessas questões da liquidez? Eu vou usar esse nome para que o filho... E o que é que também pode ser feito para que ele evite desses apertos, esses perrengues, né, na hora do óbito. Quando a gente vai pensar a sucessão patrimonial de uma família, um aspecto, assim, um olhar que a gente tem que ter é também fazer mais ou menos esse cálculo estimado de quanto é que vai ser essa disponibilidade financeira imediata e aconselhar eles a deixar algo já desenhado para situações como essa. Vamos lá. Quais são as 2 principais ferramentas que eu diria assim, que podem auxiliar muito nesse momento? No momento que uma pessoa falece, automaticamente essa informação vai para a Receita Federal e o CPF dela bloqueia. Então, o banco já lê aquilo ali e bloqueia a conta. Quando é que a conta não vai ser automaticamente bloqueada? Quando ela for conjunta. Então, por exemplo, se você tiver um casal e eles tiverem uma conta conjunta, efetivamente, se um falece, o cônjuge sobrevivente vai conseguir movimentar o que está ali na conta. Então, é uma disponibilidade financeira que já fica imediata. Além disso, a gente tem um investimento que é investimento, mas que também tem um perfil de seguro e que é muito interessante para momentos como esse, que é o que a gente chama de VGBL. Por quê? Porque o VGBL é um investimento que você faz de previdência, mas que no momento que você não estiver aqui, esse valor vai automaticamente para quem você indicar como beneficiário. E esse VGBL, ele não precisa passar por inventário, porque ele tem natureza de seguro, ele não tem natureza de previdência. Então, assim, por exemplo, aconteceu de forma dessa exata forma com um cliente meu recentemente. Então, assim, o que ele fez? Ele desenhou todo, na sua falta, ele desenhou todo o patrimônio dentro de empresas patrimoniais, dentro de holdings de controle, e ele deixou um valor em específico no VGBL. No momento que ele faltou, aquele dinheiro, de forma muito rápida, questão de 1 semana, vai diretamente para os herdeiros. Então, enquanto não se resolve a questão do inventário, a família teve uma disponibilidade financeira ali que dá para ela atravessar um período. E é diferente do seguro, então, tradicional, né? Porque, por coincidência, assim, meu pai que está idoso e adoecido, eu estava acompanhando as contas dele e vi um seguro, né, que está lá para minha mãe. Sim. Só que quando a gente vai ler, e é outra coisa que deixa assim meio ilusório, né? Porque você fala assim, não, mas ele tem um seguro, certo? Beleza. Só quando eu fui olhar o seguro, minha mãe vai receber
ela tem até 6 meses para receber, ou seja, não vai ser interesse da seguradora pagar de imediato. E ela pode pagar em até 3 vezes, ou seja, aquele valor que ela talvez pudesse contar para um sepultamento, eventualmente, né? Também ninguém está livre de eu ir antes ou ela ir antes, mas assim, não vai estar ali disponível. Pode ter as letras miúdas, né? E tem, né? E é nisso que muitas vezes a gente que é leigo ou que fica preocupado, né? Por exemplo, se meu pai não tivesse doente, eu jamais teria olhado isso. Sim, sim. Não teria ido nesse detalhe, né? Porque eu me sentiria invadindo a privacidade dele. Vai pensar que eu quero que ele morra, e não é isso, né? Aliás, a beneficiária nem sou eu, é a minha mãe. E é exatamente isso, Marta. Assim, quando a gente fala de sucessão patrimonial, a gente vai ter tanto essas ferramentas jurídicas, como a gente falou, testamento, patrimonial, holding e tudo mais, como a gente vai ter também essas ferramentas financeiras. Então, o seguro de vida pode ser também algo interessante para você deixar. Uma das questões do seguro de vida é que, normalmente, a pólice é muito cara quando você já está com a idade avançada, o que inviabiliza. Mas ela pode, se a pessoa ainda for jovem e tal, e ela instituir essa pólice antes, ela pode ser interessante. Um movimento que eu faço também é contratar a pólice cujo beneficiário vai ser a pessoa jurídica, vai ser a patrimonial, vai ser a holding. Por quê? Porque no momento do falecimento daquela pessoa, a empresa vai receber aquele recurso. E aí a empresa recebendo esse recurso, como a empresa tem essa função de gerir o patrimônio da família, a empresa, e aí quem tiver responsável pela administração dela no momento, vai gerir para organizar essas questões. Mas assim, tem que se preocupar sim com essa disponibilidade financeira imediata, porque os custos vão vir, os custos do sepultamento, que são altos, são muito altos. Às vezes a gente não tem nem noção de quanto alto é, só na hora que a gente enfrenta. Porque muitas vezes, por exemplo, como aconteceu na minha família, minha avó deixou aquele, como é o seguro que fala de que você paga a vida toda para cobrir as suas despesas de sepultamento. Sim. Eu esqueci o nome agora, né? Mas enfim. Mas assim, minha avó deixou. Mas quando chegou no momento que ela faleceu, o valor era irrisório, então pagava o quê? Pagava despesas, um caixão muito simples, coisas muito simples, entendeu? E terminou que a família teve que colocar mais dinheiro, porque a gente queria, claro, que assim, sepultamento é aquele ritual de partida, então assim, você quer uma coisa que honre a história da pessoa e que afetivamente te traga conforto. E aí a família teve que pagar mais para que acontecesse o sepultamento da forma como a gente queria. E eu estive entrevistando também uma pessoa sobre negócios para o envelhecimento e ele falando que a tendência é surgir em vários seguros específicos, né? Isso. Como esse, que talvez, eu não sei nem se ainda existe, né? E que a gente precisa estar atento sobre a atualização desses valores, porque também quando a gente faz, e é leigo, faz na inocência, não olha a atualização. Ele falou que devem surgir seguros, seguro cuidador, seguro asilo, né? Não usa mais esse termo, mas falando aqui legalmente. Enfim, então, porque eu acho que essa conversa é legal, a gente está falando aqui na perspectiva, né, de pais e filhos, só que o que está acontecendo com meus pais hoje vai acontecer comigo no futuro. E eu já posso chegar com outra mentalidade que eles não tiveram, né? E nossos filhos ainda com outra mentalidade e mais bem informados. Mas, Indira, muito obrigada por sua participação. Foi muito esclarecedor. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal, fica à vontade. Que bom, Marta, agradeço. Então, a minha mensagem final para todos vocês é isso, assim, é um tema sensível, é um tema, enfim, que pode aflorar muitos conflitos, mas o melhor que a gente faz é pensar também, né? Também nessas questões, porque, assim, pensar nessas questões de forma antecedente também nos livra e nos dá tranquilidade para, no momento que acontecer, que efetivamente vai acontecer, porque todos nós vamos falecer um dia, mas que pelo menos naquele momento as questões burocráticas possam ser menos pesadas do que elas seriam. E reforçando o que Indira disse,
como eu citei o livro Uma Casa que Não Pode Cair, de Júlia Jabu, ela fala assim que se a gente não faz isso, na hora a gente não tem nem tempo de viver o luto, não tem nem tempo de chorar, porque essas questões burocráticas vão te atropelar, e isso é muito triste. Sim. Então, que bom que tem Júlia Jabu no seu livro maravilhoso e que tem Dira Domingues para nos orientar e alertar. Então, obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o momento e até o próximo podcast Bengalas.